Bom, pessoal, vamos lá. Nessa manhã, a gente vai tratar dos pontos, daqueles outros 5 pontos que ficaram para trás. A gente tinha falado de 5 pontos iniciais, né? A gente pode recapitular aí alguma coisa para que aqueles que não estavam na semana passada tenham uma rápida pincelada do que foi a aula anterior, né? Então, na aula anterior, nós vimos o David Furman, ele escreveu 10 pontos, ou 10, como se fosse 10 mandamentos a respeito daquilo que nós não temos que fazer, né? No cuidado, no tratamento, na assistência, no socorro dos necessitados. Então, o primeiro deles é: não seja doutor saratudo, né? Aquele que sabe o que está acontecendo, né? Aquele que oferece, né, como se fosse sabendo o que está acontecendo, oferece uma ajuda milagrosa, uma ajuda que vai transformar a vida de quem está sofrendo ali, que está com um problema de saúde, quem está com um problema que está crônico e nenhum médico consegue resolver. Aí a gente chega com aquela receitinha que vai resolver o problema da pessoa. Não podemos fazer isso. Outra questão é: não entre no jogo da comparação, né? Que nós compararmos a pessoa que sofre com alguém que também sofre, ou conosco mesmo, ou uma outra pessoa que está sofrendo mais até do que aquele irmão, amigo nosso, que está sofrendo. Então a gente faz comparação, ó, pelo menos você, aqueles comentários, né? Ó, sua perna tá com a ferida aí, mas pelo menos você tem perna. Tem tanta gente que não tem perna, né? Entendeu? Esse tipo de comentário que nós não podemos entrar no jogo da comparação. O terceiro ponto é: não faça da dor a identidade daquele que sofre. Tá? O pessoal ainda não compartilhei nada, só estou rememorando aí os pontos da aula anterior, tá? Não faça da dor a identidade da pessoa. Quando a gente chega e olha para a pessoa já com aquela carinha, a gente já faz aquela carinha de dó. Ai, eu pensei tanto em você, porque você não sai da minha cabeça o problema que você tem, e assim, assim, assado, e trata a pessoa e se identifica com ela, ou coloca uma imagem como se a pessoa fosse, o nome dela fosse dor, como se o nome dela fosse problema, como se o nome dela fosse dificuldade, entendeu? Então, isso que nós não podemos fazer também, tá? E quarto ponto é: não prometa libertação agora, né? Também é a questão de a gente pegar a pessoa e falar assim: não, nós vamos orar agora e Deus vai libertar agora, né? Como se o poder tivesse em nós, né? E não na ação sobrenatural e ação milagrosa e soberana de Deus, né? Então a gente acaba falando coisas, a gente acaba prometendo coisas que a gente não pode cumprir, entendeu? Então esse tipo de coisa também a gente não pode fazer, certo? O quinto ponto é: não encoraje a pessoa apenas a seguir em frente, como um mero, né? Olha, você tem que seguir em frente, você tem que olhar para frente. Como o mundo faz, como qualquer pessoa pode te orientar nesse sentido. O mundo tem, na verdade, o mundo ele tem jargões, né? Frases prontas que muitos crentes acabam utilizando, né? E em si não são coisas assim condenáveis, né? Ah, é uma coisa horrível. Não, tem coisa que se você pegar e encaixar num contexto, ele serve. Mas o que a gente tem que fazer é chorar com essas pessoas, né? Chorar, lamentar pelo que eles estão passando e
fazer de tudo para eles olharem para Cristo Jesus, olharem para Deus, para a esperança que está por vir, né? De uma vida eterna com o Senhor. E aqui, nesse lugar aqui, a gente vai continuar sofrendo, uns mais, outros menos, né? De acordo com as provas, de acordo com o propósito do Senhor que Ele tem para cada um. Entendeu? Então, esses foram os 5 pontos que nós estudamos na aula anterior, tá certo? E eu vou agora compartilhar a tela aqui e nós vamos ver os outros 5 pontos. Hoje é dia 1º de novembro, né? Ah, tá com data errada aqui, ó. Opa! 1º de novembro. E eu achando que era 1º de outubro. Vamos lá. Ó, dia 3 é meu aniversário, tá? Eu não tô pedindo presente não, mas não se esqueçam, tá? Dia 3 é meu aniversário, isso aí faz toda a diferença para mim. Como eu gosto do dia do aniversário. Brincadeira à parte, tá, gente? Não precisa entrar em contato comigo para falar parabéns, nada não. Tô brincando, tá? Vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Continuidade da aula aí, ó. O que quer que você faça, não faça essas coisas, né? Como amar aqueles que sofrem. É o do livro do Dave Furman, ok? Primeiro ponto, o 6º ponto aí é: não faça inquisição. Olha só essa frase. Ela fala o seguinte: lamento que o seu marido esteja no hospital por causa do acidente. Aí vem o questionamento, aquele dedinho apontado, né? Como tá a imagem aí. Ele estava usando o cinto de segurança? Você acha que ele estava dirigindo no celular enquanto dirigia? Então, o cenário aí é de uma pessoa, um irmão querido que estava com um parente no hospital e alguém chegou para ele e fez essas perguntas aí, esses questionamentos, né? Questionamentos bem saudáveis, né? Parece ser saudável, mas não é, né? Essas perguntas, elas em si, elas não são tão ruins assim, né? Mas o momento não era para ser usada, não era para ser usada perguntas como essa, né? Porque é fato que quando os nossos amigos e irmãos estão em crise ou luto, né? Às vezes, muitas vezes é útil a gente fazer perguntas, né? Mas é útil mais a gente fazer perguntas praticando a arte de ouvir, né? Só que certas perguntas elas não vão fazer nenhum bem para a pessoa naquele momento. Então, nós não podemos confrontar a pessoa com perguntas que essas perguntas elas em si não são ruins, mas que não são adequadas por momento, né? Quando falta palavra para a gente, né, é melhor a gente dizer que ama a pessoa, que vai orar por ela, né, e que em momento oportuno, se Deus nos conceder ocasião, a gente pode falar sobre isso, entendeu? Então, fazer inquisição, né, sobre uma questão dura, né, é muito rude, a gente ia ser muito duro, né, nas questões de tratar com questões emocionais, que estão relacionadas com o emocional, né? Então, nós podemos fazer como Jesus.
chorar com os enlutados. É diferente, né? Vamos ler Romanos 12, 5. Alguém pode abrir aí e ler Romanos 5? Romanos 12, 15, desculpe. Romanos 12. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha, se der tempo, eu vou passar um videozinho no final, pelo Zoom aqui mesmo, mas o Zoom é horrível para fazer esse tipo de coisa, né? Mas que vai tratar justamente sobre isso. Às vezes a gente se esquece de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A gente, às vezes, sente até uma certa dor de cotovelo, né? Por aquele que está alegre. Às vezes a gente está passando por um momento difícil, a gente está passando por um momento delicado na nossa vida, né? Mas a gente se esquece de que o mandamento é claro, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E a questão de chorar com os que choram talvez seja mais difícil ainda, né? Porque se alegrar com quem se alegra, a pessoa ela teve uma grande bênção, né? Deus agraciou a pessoa com um novo emprego, né? Deus agraciou a pessoa com uma casa que tanto sonhava, tá certo? Que ele estava buscando, né? Se esforçando, trabalhando, e Deus agraciou aquela família com aquela casa. É mais fácil você se alegrar, é mais fácil você desejar, né? Deus abençoe e Deus seja louvado por isso, do que chorar com os que choram. Chorar com os que choram já envolve uma questão emocional muito maior de nossa parte. Um envolvimento, uma conexão com essas pessoas, né? Então, ao chorar com alguém, né? Ao chorarmos, né? Nós chorarmos com alguém, em vez de a gente fazer perguntas, né? Sobre vários detalhes que podem ser prejudiciais, uma boa pergunta é: como você está hoje? Não, como você está hoje. Não é como você está, é como você está hoje. Porque quando você... se a pessoa perdeu um ente querido, por exemplo, há um mês atrás, dificilmente ela vai falar assim, estou muito bem. Como você acha que ela vai estar, se você perguntar? Então, muito mal, provavelmente. Entendeu? Então, quando você adiciona a palavra hoje, é sinal de que você e eu reconhecemos que a batalha ela é diária e requer um esforço diário. Então, a gente precisa fazer perguntas que abram o coração de alguém para nós e não aumentem a ira e a dor dela. Então, essa questão da fazer inquisição é uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso pode ser muito sorrateiro e a gente fazer sem perceber. Próximo ponto aí não seja hiperespiritual. Olha só essa história, ó. Conta-se a história de uma mãe que perdeu o filho e o pastor se aproximou dela no velório e disse: "Louvado seja Deus." Ela respondeu: "Como assim?" Ele respondeu: "Louvado seja Deus, ela não está mais sofrendo." A mãe ficou chocada com a insensibilidade daquele comentário. Se a gente pensar, louvado seja Deus, é um comentário ruim? Não, né? Não é um comentário ruim, não é algo ruim de se dizer. Louvado seja Deus, em tudo dai graças, não é? Mas naquele era o momento de falar aquela frase, que aquele era o motivo principal, né? Creio que não. Então, algumas vezes, nós nem percebemos a insensibilidade com relação ao momento que as outras pessoas vivem. Em velório, gente, em velório é muito comum as pessoas dizerem coisas que, apesar de não serem totalmente erradas, não reconhece a dor daquele que sofre.
daquele que está chorando ali em cima do caixão. Entendeu? Um outro comentário que também muitas vezes se faz é: espere, você verá mais tarde, né? Como Deus vai usar isso para algo realmente bom. Ou seja, o que você está dizendo? Então, isso que eu tô, o bom vai chegar depois. Isso daqui não é o bom de Deus. Deus não entrega para nós sempre o melhor dele, né? O melhor para nós, né? Peraí, como que é isso, né? Ou clichês como assim, ore mais, viu, irmão? Ore mais e tudo vai ficar bem. Ou volte para Deus e tudo vai dar certo. É aquele positivismo quando você volta para Deus, ó, se você voltar para Deus, é aquele resultado. Se você, né, caminhar na direção do Senhor, ele vai tirar todos os seus sofrimentos, você não vai sofrer mais nesse mundo. É mais ou menos isso. Entendeu? Ou ainda, né? Ela está num lugar muito melhor, né? Esses comentários não trazem conforto nenhum, gente. Não traz ao coração de quem está sofrendo ali. E é pior ainda, porque ele pode ser até ofensivo. Porque dependendo da forma com que a pessoa encarar, ele está querendo colocar a culpa na pessoa que está sofrendo. Entendeu? Um outro problema é querer brincar de ser Deus, querendo explicar o que Deus está fazendo nos bastidores e comentários como do tipo assim, aquele bebê não era para nascer, né? Ou a doença que você está enfrentando, na verdade, é uma bênção. Deus está te preparando para coisas maiores. Entendeu? Esse tipo de comentário não ajuda em nada e nós temos que excluir isso do nosso, do nosso dicionário ali Opa, alguém escreveu. Um pouquinho aí que alguém escreveu aqui no chat. A Marcela. A tela tá branca aqui? Tá branca para vocês? E agora? Agora é Tá normal. meio... agora tá. voltou ao normal. Ah, é? Tava branca? Agora ficou branca? Agora ficou branca. Sim. Branca? Beleza, então eu vou fazer diferente aqui, ó. Vou descompartilhar, aí fica mais fácil. Aí quando for os pontos eu compartilho novamente. Então, gente, a verdade é que nós não conhecemos os planos de Deus. Vamos ler Jó 38, de 4 a 7? Jó 38, de 4 a 7. Alguém pode abrir aí e ler. Posso ler? Pode ler. Alguém tá me escutando? Estamos escutando, sim. Sim, sim. Pode falar. Vai lá, Gi. Seu microfone É está porque aberto. travou, desculpa. Ah, tá. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Cortou para mim aqui. Eu não sei se é a minha internet ou de vocês, ou a da Gi. Acho que travou. Eu vou ler aqui, Sérgio. Tá bom. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento.
Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Olha só, essa passagem de Jó, Deus estava colocando Jó no lugar que ele deveria estar. Porque quando ele confrontou o Senhor, aí Deus respondeu para ele, né? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Você não sabe de nada, inocente. Né? É mais ou menos isso. Você não sabe de nada, inocente. Onde você estava? Né? É, diz para mim, né? Se tens entendimento, se você sabe. Né? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem que desenhou o teu perfil? Quem que falou que você tem 1,73 m e, enfim, né, que ia ter 90 quilos? Quem que fala? Quem que determinou isso? Você sabe, né? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem que colocou para medir, né? Para definir? Vai ser desse tamanho aqui, entendeu? Sobre que sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quem que está te sustentando? Né? Quem está te sustentando? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou seja, enquanto tudo isso acontecia, eu estava te formando, eu estava te criando dessa maneira. Eu te conheço muito mais do que você se conhece. É isso que Deus está dizendo para Jó. Entendeu? Então, nós não conhecemos nada, nós não conhecemos nem as nossas características próprias. A gente acha que a gente se conhece, a gente acha que a gente tem discernimento do que eu sou. Né? Eu sempre digo uma frase que é o seguinte: olha, eu sou doido. Né? Todo mundo tem um pouquinho de doidura, tem um pouquinho de loucura. Depois da queda, né, no Éden, o homem se tornou louco, se tornou inconstante. O homem se tornou alguém que não se dá para confiar, nem nós mesmos podemos confiar em nós. Entendeu? Então, a gente não tem condição de se conhecer profundamente, só Deus conhece, só Deus esquadrinha o nosso coração. E como que a gente vai querer, em determinados momentos, ser a, 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 a voz de Deus, a palavra de Deus na vida de pessoas que estão sofrendo e falar assim, não, você querer animar as pessoas com palavras e frases que vão, a gente vai pensar que vai ajudar as pessoas. Não, olha, vou colocar aquela pessoa para cima. Palavras, frases motivacionais, né? Como se a gente fosse Deus, se colocando no lugar de Deus. Não vai ter coisa muito melhor na sua vida. Você perdeu a sua filha, né? Você não sabe, você não faz ideia, né? Esse tipo de coisa que realmente nós temos que tomar muito cuidado, tá? É... Tem mais gente entrando. O Pedro entra e sai, né? O Pedrinho aí entra e sai. Ele está passeando na sala aí. Vamos lá. Ponto 8. Deixa eu voltar aqui a. Desculpa aí, pessoal. Eu estou sem o meu segundo monitor aqui, fica mais complicado trabalhar só com o.
Só um momentinho só. Espera um momentinho só, pessoal. Então, vamos lá. O próximo ponto é: não entre no jogo da indiferença. Olha só a frase, ó. Depois de todos esses alertas, você pode ser tentado a não fazer nada quando seu amigo estiver sofrendo. Espero intensamente que esse não seja o seu caso. Isso o David Furman falando, tá? Agir com indiferença é tão doloroso quanto falar coisas inconvenientes. A gente, a gente, a gente, muitas vezes a gente acaba indo para o outro lado extremo, né? A gente acaba achando, olha, já que, né, todos esses pontos aí que o David Furman está dizendo que a gente não deve fazer, então é aquele negócio, né? Lá dentro a gente fala assim, eu não vou fazer nada, né? Se é assim, meu, eu prefiro não falar nada. Chego lá, só olho para a cara da pessoa, não falo nada. Ou nem olha para a cara da pessoa, né? Ou nem vai no enterro, nem vai no velório. Porque, afinal de contas, não é todo mundo que gosta de velório, né? Mas o que Salomão fala lá em Eclesiastes, né? É melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde tem festa. Porque na casa onde há luto, ali que a gente vai fazer a análise da vida, ali que a gente vai ter contato com a morte para a gente saber para onde que a gente vai. Então é sempre bom a gente ir em velório, é sempre bom a gente estar em contato com a morte, com o luto. Então é necessário, mesmo que você não goste, que eu não goste, é necessário para nós como crentes principalmente, entendeu? Então a gente vai ali pensar com relação à nossa vida, né? E o Furman, ele não citou nada, nenhuma frase de exemplo aí nesse mandamento, porque não há nada para citar. Ele fez exatamente, ele agiu de forma indiferente. É exatamente isso que a gente faz quando entra no jogo da indiferença, né? Você ignora completamente a dor da pessoa. Vemos muitas pessoas, até membros de igreja, agindo com indiferença até ao próprio evangelho, né? Se a gente fizer uma analogia, né? Eles se calam no momento em que o evangelho deveria estar sendo defendido. São atitudes semelhantes a questões diferentes. Mas isso daí revela que muitas pessoas, quem sabe eu e você, não queremos o trabalho, não queremos trabalho, né? Não queremos nada que que exija muito esforço, né? Porque acompanhar um necessitado dá trabalho, não é verdade? Defender o evangelho também dá trabalho. Precisa conhecer. Eu não sou muito de estudar, né? Aí a pessoa fala, não, eu não sou muito de ler, eu não gosto muito de ler. E defender o evangelho precisa conhecer, senão eu vou passar vergonha lá com os meus amigos, né? Então, ambos os casos precisam de preparo, tanto para acolher e atender o necessitado, como para defender o evangelho. E o Furman, ele diz que já aconteceu dele não conversar com irmãos que perderam entes queridos. Numa certa ocasião, ele ofendeu um casal porque não telefonou para o casal, sabendo da morte da mãe da pessoa. E depois de um tempo ele ligou, pediu perdão, mas o estrago já estava feito. Isso é uma coisa séria, irmãos, porque cada pessoa ela entende de uma maneira diferente. Ela entende de uma maneira diferente da outra.
Eu conheço irmãos que, durante o processo lá, que a gente passou de tratamento, que recebiam visita de pastores, os que eram crentes, recebiam visita de pastores constantemente lá no hospital. Outros já não, e sofriam com isso. Alguns não recebiam. E não era porque não tinham pastor. Não recebiam porque o pastor não se atentou a isso, né? Então, é complicado, né? E aí o Furman ainda conta a história de uma irmã que perdeu o seu filho na primeira reunião, e na primeira reunião de família, né? Quando ela foi, ninguém nem pronunciou o nome, nada sobre o assunto, e nem o nome do filho sequer, o garoto, o menino. E tudo indica, né, que aparentemente eles tiveram receio de falar alguma coisa e fazer ela chorar, entendeu? E às vezes isso realmente é um negócio que acontece. E tem mais gente entrando aqui, né? E aí mais tarde essa irmã, ela fez um bottom para colocar na lapela dela, que dizia assim, ó: se você mencionar o nome do meu filho, talvez eu chore. Se você não mencionar, isso partirá o meu coração. Puxa, mas aí o pessoal vai completamente contra aquilo que o pessoal estava achando. Poxa, eu não quero falar porque a irmã, eu não quis falar porque a irmã ia chorar. Na verdade, ela estava esperando que alguém falasse para ela chorar, porque os irmãos poderiam chorar com ela, entendeu? E ninguém falou nada, e ninguém chorou, e ninguém se lamentou pelo que ela passou. Talvez a gente fique preocupado realmente em falar alguma coisa que ofenda, né? Porque cada um pode entender de uma maneira diferente da outra. Mas não dizer nada também não vai ajudar em nada, né? Se a gente ficar calado, né? A gente precisa considerar em oração o que a gente vai dizer para essas pessoas. E, e a gente não pode subestimar o poder das palavras certas no momento certo. Vamos ler Provérbios 25, 11 e 12. Provérbios 25, 11 e 12. Alguém pode abrir aí o microfone e falar. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Olha só a comparação aqui que Salomão fez do valor, né, que tem uma palavra certa, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, né? Em bandejas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Então, a palavra oportuna, ela tem um valor que a gente não consegue comparar, né? Que não consegue calcular, porque imagina a gente ter isso que ele falou aqui na nossa mão, a gente não vai ter. O máximo que a gente tem é o seguinte, ó, o máximo que você vai ter de ouro, talvez uma aliança, assim como eu tenho, né? Um pingente, alguma coisa assim, mas que hoje o ouro é tão caro que a gente não vai ter peso de ouro na nossa mão, né? E a comparação que Salomão fez aqui é justamente para fazer a gente pegar. Assim, puxa, isso realmente tem valor. E olha só, como pendentes de joia de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Então, a gente não traz palavras somente de
fortalecimento, né? De consolo, de força, mas a gente traz repreensão também, de correção, aquele que não está andando no caminho correto, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Essa consciência, esse entendimento. Deixa eu ver se... Um momentinho só. Tá. A gente já está finalizando, pessoal. Olha só, depois que alguém perde um ente querido, alguns amigos enviam imediatamente um cartão, uma mensagem, né? Isso é comum acontecer. Mas depois nunca mais dizem nada. Então, a gente às vezes acaba sendo, né, envolvidos pela própria força da emoção, né? De a gente querer socorrer e tal, a gente naquele momento a gente toma atitudes que depois elas não se tornam mais atitudes que fazem parte da nossa vida, a gente não vai mais fazer aquilo. Então, uma maneira de andar uma milha a mais é marcar a data de morte e enviar um cartão, ou seja, uma carta de próprio punho, isso daí tem muito valor, um cartão, uma mensagem, né? No ano seguinte da morte daquele parente que partiu, né? E você manda para o seu amigo, para sua amiga, para o seu parente, para o seu irmão, né? Dizendo que você está se lembrando daquela perda. Uma vez aconteceu, quando o meu sogro faleceu, ele faleceu em 1999, né? Ele era presbítero da IPOS. E, na época, era o pastor Eber que estava conosco, né? Era pastor da nossa igreja. Na época, acho que ele era ainda seminarista, depois ele foi ordenado pastor lá, né? E já fazia 1 ou 2 anos, não sei se era no primeiro, acho que foi no primeiro aniversário de morte do meu sogro, ele foi lá na casa da minha sogra, bateu lá, ela nem sabia, ela estava chorando aquele dia, porque era o primeiro ano sem ele, e ele foi lá chorar com ela. Ele foi lá consolá-la. E ela nunca mais esqueceu aquilo. Ela levou aquilo para a vida toda. Então é algo tão, tão básico, né? Tão simples. Mas que às vezes a gente não faz, porque talvez é uma coisa que vai além do básico, né? Vai além, um pouquinho além do básico, porque às vezes nem o básico a gente está fazendo. Nem o básico. Esse é o problema, entendeu? Então, quando a dor ela não é nossa, nós esquecemos rapidamente. Isso é fato. Mas para o enlutado, para aquele que sofreu, é uma dor que nunca passa. Ele nunca cai no esquecimento. Próximo ponto. Próximo ponto, penúltimo aí. Não ofereça ajuda generalizada. A frase. Ô amigo, você pode contar com a minha ajuda, viu? Se houver algo que eu possa fazer, por favor, me avisa. E eu farei com o maior prazer tudo o que você precisar. Não hesite em me ligar, de dia ou de noite, seja o que você precisar. Olha, que palavra boa, porque a pessoa ali, ela se propôs a resolver todos os problemas da vida daquele que sofre, do enlutado, do que está sofrendo ali com dor, com um diagnóstico ruim, né? Tá resolvendo, ofereceu ajuda para tudo, até para
resolver o problema da conta corrente, meu. Da conta corrente. Tá com saldo negativo lá, pode falar comigo. Generalizado, qualquer coisa que você precisar. Entendeu? Que beleza. Ó, e a gente precisa ser honesto, né? Para muitos de nós, pedir ajuda vai contra todas as fibras do nosso ser. Às vezes a gente passa por aperto, a gente passa por dificuldade, mas pedir ajuda? Ah, não. Não, eu não vou me rebaixar a esse ponto. É mais ou menos assim, né? Será? Eu não vou. Não, eu não vou incomodar ninguém. Eu não quero incomodar ninguém. Entendeu? É mais ou menos isso que acontece, né? É... E o Furman, ele diz que quando ele está perdido, ele prefere dirigir em círculos, perdido com o carro dirigindo lá, ele prefere dirigir em círculos do que pedir ajuda para uma pessoa completamente estranha. Pode ser que isso nem seja orgulho dele, entendeu? Mas nós sabemos que é difícil para as pessoas pedirem ajuda. É difícil para nós pedirmos ajuda. E precisamos, né, oferecer uma assistência de uma maneira que seja fácil de ela ser aceita. Então, não com uma frase como essa, ó, qualquer coisa que você me pedir, né, qualquer coisa. Porque essas ofertas generalizadas, elas correm o risco de não serem aceitas. Não vai ser aceita, entendeu? Porque coloca um fardo, inclusive, né, naqueles que sofrem, para eles pensarem em alguma maneira, né, que a pessoa que ofereceu ajuda, ela pode, né, ajudar. Ou a pessoa que está sofrendo ser ajudado. Então ele está com tanta coisa na cabeça, na verdade ele mal consegue pensar com clareza sobre a situação que ele se encontra. Às vezes é isso mesmo. Não consegue pensar com clareza. Eu não sei o que fazer. No dia... durante todo o tratamento do meu filho, eu nunca chorei, nunca derramei uma lágrima na frente dele, na frente de ninguém. Na frente da minha esposa, porque eu tinha que ser a fortaleza, eu tinha que ser a força. E meu filho várias vezes chegou e falou assim, pai, eu tô com medo. Eu falei assim, não, filho, não tenha medo não. Vamos enfrentar. Vamos junto com o Senhor. Né? Sempre quando um amiguinho dele falecia, ele vinha chorando. Ele já era maior que eu, né? E ele me abraçava, pai, né? Tô com medo, pai. Ele falava, né? E o dia que ele faleceu foi o dia que eu rasguei o meu coração, mas eu rasguei de uma tal forma que as médicas, elas falaram assim, pai, não faz isso, porque a gente sempre viu o senhor aqui com fortaleza, com um pilar aqui, né? E eu procurava ser isso para todas as pessoas lá que estavam lá, né? E o senhor fazendo isso agora, eu estava nas escadas do hospital, eu fui para fora do hospital. Eu fiquei nas escadas do hospital assim, e ali eu chorava, que todo mundo que passava na rua me via chorando. Então eu sabia que Deus estava levando meu filho, né? Ali era o momento que eu realmente rasguei meu coração. e elas choraram, né? Elas choraram. Sentaram lá, as médicas, o corpo médico, sentaram comigo lá e choraram, né? E a gente vê ações assim de pessoas que não têm Cristo, mas elas sofrem, né? Conosco. As pessoas sofrem também, né? Mas é assim, naquele momento, qualquer consolo e conforto, eu que me falar assim, elas vieram falar assim, não, pai, é o seguinte, ele caiu e nós estamos verificando o diagnóstico assim, assim, assado, e elas estavam tentando me consolar e falar de coisas que poderiam tentar me animar. Mas eu sabia que Deus estava vindo buscar meu filho, né? E aí, nada do que elas falavam fazia sentido para mim, eu podia me confortar, porque eu estava com
eu não estava conseguindo nem pensar naquilo que elas estavam falando, entendeu? E às vezes é muito isso que acontece com pessoas que sofrem. Então você chega, fala, né? E você oferece uma ajuda, e elas estavam generalizando ali na questão do amparo para poder me animar, para poder me fortalecer, porque elas não concebiam a ideia de me ver chorando, né? Porque eu consolava as pessoas no hospital, eu fortalecia inclusive os médicos, eu falava para os médicos, para o corpo de médicos, e eles viam essa diferença em nós. O Serginho também fazia isso, né? Então, é muito comum acontecer isso. Para quem vive realmente o problema, para quem vive a dor, isso realmente é algo que você não consegue pensar naquilo que estão dizendo para você, né? Então, se a gente lê em Tiago, né? Tiago 1:22, abre aí, Tiago 1:22. Eu vou ler aqui, ó, para a gente adiantar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, não adianta a gente falar de coisas que a gente não vive para as pessoas. Ou falar, né? A gente querer trazer mensagens positivistas, mensagens que animam, que fazem como se fosse um tratamento psicológico nas pessoas, como se fosse um divã de psicólogo. Nada contra os psicólogos, tá? Deixar claro, mas que a gente vai estar simplesmente animando emocionalmente a pessoa. Se a gente não vive aquilo, entendeu? Então a gente precisa ser praticante. E se a gente quer realmente ajudar, a gente precisa oferecer ajuda de maneira específica. Vou citar um caso que aconteceu com dois eu vou citar de um só, né? De um jovem, a gente já está terminando. Logo depois do falecimento do Serginho, outro coleguinha dele, coisa de talvez 20 dias depois, não chegou um mês depois, um outro coleguinha dele faleceu. E os pais eram crentes, o menino era crente, tocava guitarra no louvor da igreja, né? E ele tinha câncer no osso, tinha osteosarcoma, e ele estava jogando futebol, de repente foi fazer um lance lá, tinha 15 anos o menino, acho que 15, 16 anos. Ele foi fazer um lance lá e ele quebrou a perna, simplesmente quebrou como se fosse quase uma fratura exposta, e apareceu ali o osteosarcoma, né? Aí os pais, o pai dele praticamente interferiu muito no trabalho do pai, o tratamento, porque o pai teve que largar praticamente o trabalho lá, e depois ele foi mandado embora. Quando um pouco antes do menino falecer, ele foi mandado embora. A mãe nunca tinha trabalhado, ela começou a tentar fazer algumas coisas de artesanato, tal. Enfim, eles não tinham nem para o sustento deles, não tinham, e era uma família necessitada, né? Aí, no dia do enterro, como eu não tinha contato com eles, eles eram de São Paulo, né? Eu fui no enterro lá e aí chegou um determinado momento que eu chamei os dois de lado, né? E conversei com eles e abracei eles e orei com eles e consolei eles e chorei ali junto com eles, né? Porque afinal era amigo do meu filho e estava muito fresco, né? O que tinha acontecido. Aí eu cheguei e falei assim: como que está a situação financeira de vocês? Quem que está custeando esse enterro? E fui direto, né? Direto ao assunto. Ela falou assim: olha, ninguém está custeando, nós fizemos tudo com a promessa de a gente pagar depois e a gente ver como é que a gente ia pagar, né?
E você enterrar uma pessoa, e se você não tiver um plano, né, funerário e tal, é caro, né? E tava o caixão bonito do rapaz lá, tudo, e num cemitério bonito, lá em São Paulo, na Zona Sul. E eu não sei como eles se viraram, eu peguei e falei assim, ok, não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Nós vamos resolver de alguma maneira. Aí peguei os dados dele, peguei conta corrente e fiz... entrei em contato com algumas pessoas que poderiam ajudar, que poderiam se solidarizar com aquele momento, e nós levantamos o valor do dinheiro e depositamos na conta deles. Depois de 3 meses, aquela mãe, ela já tinha perdido um filho de 21 anos, num acidente de carro. Um filho de 21 anos, 2 anos antes do outro filho falecer. 3 meses depois, o marido faleceu. Ele não suportou, pegou acho que derrame, infarto, eu não sei o que foi. E ela ficou sozinha. Aí eu conversei com ela e ela, né, chorou muito, tal, e depois ela mudou para o litoral, começou a fazer artesanatos porque ela teve que mudar a vida dela. Enfim, foi uma ajuda específica que nós fizemos, eu e mais algumas pessoas, né? Uma ajuda específica. E tem aquele slogan da Nike, né? Just do it, just do it, just do it, né? Ou apenas faça, vai e faça, entendeu? Se o seu amigo ele gosta de um lanche do McDonald's, apareça um dia lá na casa dele com um lanche na mão. Isso aí vai fazer muito bem. Alguns aqui gostam de lanche, né, do McDonald's. Né? Agora, se ele tem filhos, né, diga que você vai no próximo final de semana para ajudar ele nos afazeres com a criação dos filhos, com a manutenção da casa. Olha só o que a gente pode fazer, né? Tem exceções, né? Existem casos que não é possível porque a pessoa está no estado terminal, né? E aí a gente vai ter que consultar parentes, consultar amigos próximos, né? E talvez, nesses casos, uma visita seja a última coisa que vai ajudar realmente aquele amigo lá naquele momento, entendeu? Pode ser que outras coisas sejam mais importantes do que fazer propriamente uma visita, né? Agora, se você sabe de uma necessidade específica, você precisa se empenhar em atendê-la, de uma pessoa, de um amigo, de um irmão, né? E lembre-se que, no princípio, as pessoas doentes, as pessoas necessitadas, né? Quem está ao seu redor, ele tem a tendência de ajudar. Mas depois, com o passar do tempo, essa ajuda começa a diminuir. Mas ele vai continuar precisando de você, de mim. Vai continuar precisando da gente. O último ponto vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Não os condene. Olha só a frase, uma frase forte, né? Você sabia que isso pode ser uma punição de Deus? O que você fez para trazer sobre si esse sofrimento? Você consegue lembrar de algum pecado secreto que tenha cometido pelo qual Deus está lhe devolvendo com essa doença? Olha essa coisa maluca que pode acontecer, mas pode acontecer mesmo para nós reformados que temos o entendimento. Pode acontecer. Isso realmente pode acontecer. Infelizmente. Condenar o seu amigo que sofre é uma das piores coisas que você poderia fazer. Lembre-se disso.
condená-lo porque ele, de alguma maneira, ele está vivendo em desconformidade com a vontade de Deus, aí você vai lá e aponta o dedo, né? Eu vou lá e aponto o dedo para ele. Isso é uma coisa triste de se fazer. Isso é realmente uma coisa rude, né? E a gente jamais pode dizer para alguém que se ele tivesse mais fé, né, o filho dele não teria autismo, por exemplo. Imagine isso. Ou o marido encontraria emprego, ou o câncer seria curado. São coisas que, olha, não diga a você mesmo, fale assim, eu não sou capaz de fazer isso não, né? Eu não sou capaz, não vou fazer, não. Eu sou diferente diferente de Davi, que, né, pecou, né? Eu sou diferente de Pedro, que cortou, que negou a Jesus 3 vezes, né? Sou diferente, eu não sou igual a ele, não, né? Mais ou menos isso que deve passar pela nossa cabeça, não é verdade? Então, a verdade é que nós não temos a mínima ideia do que Deus está fazendo nos bastidores do sofrimento da vida daquele que sofre. Se ele é crente, então todas as coisas cooperam para o bem dele, certo? E para a glória de Deus. Não é verdade? Vamos ler. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Vamos lá, eu vou ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem, que fomos chamados segundo o propósito do Senhor. Legal. Essa é uma palavra confortadora, consoladora, animadora, fortalecedora, mas eu estou vivendo o problema. Eu estou no meio da tormenta, eu estou no meio da tempestade, o que eu faço, né? A gente precisa de fortalecimento, a gente precisa de mão estendida. Quem está no meio da tempestade, da tormenta, ele precisa de irmãos, precisa de que sejam a mão de Deus ali, entendeu? E nós precisamos ser essas pessoas com um discernimento, com uma fortaleza de fé para acudirmos e socorrermos aquele que está no meio da tormenta. Então nós somos a mão de Deus que segura lá, né? Mas nós não conhecemos, a questão é que nós não conhecemos o plano de Deus. Essa é a verdade, essa é a realidade. Nós vivemos num mundo caído, né, pelo pecado, e o sofrimento veio por conta disso. Se a gente lê João 9, de 1 a 3, João 9, de 1 a 3, nós já estamos terminando, tá? João 9, de 1 a 3. Olha lá. Todos abriram aí? Eu vou ler. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo... Desculpe. É de 1 a 3, eu li até o 4, né? Então, novamente, ó. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, existe sempre um propósito naquilo
que acontece conosco, naquilo que acontece com o nosso irmão. Existe sempre um propósito, né? Mas nós não sabemos, né, por que ele veio, né? O sofrimento se manifesta para revelação da glória de Deus. Isso é o principal e que nós temos que fazer as pessoas entenderem e enxergarem isso, né? Todos nós temos algum tipo de culpa, todos nós temos as nossas culpas. Por isso que culpar o amigo pela situação de sofrimento que ele se encontra é muito maldoso de nossa parte. Agora, se você vê áreas na vida dele, né, na vida da pessoa, que precisa, áreas que precisam ser limpas, a gente precisa exortá-los e incentivá-los a fazer essa limpeza. Mas nós não somos diferentes e nós não vamos ser diferentes do amigo de Jó se a gente disser, né, que todo aquele sofrimento é um resultado de algo pecaminoso que ele fez. Entendeu? É a gente condenar a pessoa. Você pode ajudá-lo a examinar a vida espiritual dele sem fazer suposições de que o pecado dele que causou essas consequências, tá? A decadência, né, nesse mundo que nós vivemos, ela não é sempre, frequentemente, um resultado direto do pecado de um indivíduo, né? Ela não é sempre, mas pode ser. Mas a gente não tá no lugar de Deus para poder a gente fazer o julgamento, né? Nós não somos juízes. Então, concluindo, faça o que fizer, não faça essas 10 coisas aí que o Furman nos colocou aí. Então, é importante sempre a gente ter como alvo o amar aos que sofrem, que isso é uma forma de honrar a Deus e abençoar o nosso irmão. Tá? Eu vou colocar um vídeo aqui. Vou colocar um vídeo aqui. E são 2 videozinhos, mas que... Deixa eu ver aqui. Aí vamos ver se vai... Se não tiver legal, vocês avisam no chat e a gente tira, tá? Aí eu mando para vocês o link para vocês assistirem no YouTube. Mas eu vou colocar um videozinho que fala uma história que é fato, né? Ocorrido, e que tem a ver com tudo isso que a gente falou. Deixa eu compartilhar aqui. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos.
Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E a sua irmã, ele disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. E perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado.
Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com pano. Então Jesus disse: Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Oi, pessoal. Vamos lá. É um vídeo que mostra não somente o milagre da ressurreição de Lázaro, mas ele mostra algo muito importante e que a gente precisa aprender com isso. Jesus, ele entregou a Maria ali e a Marta o que elas precisavam também, além da ressurreição. Porque elas não tinham a visão de que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Elas não sabiam disso. Tanto é que Marta, ela fala assim, não, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, né? Eu sei. Mas não era dessa ressurreição que ele estava falando, né? Ele estava falando da ressurreição física mesmo ali. E elas não tinham visão disso. Mas elas precisavam de alguém que precisava chorar com elas. Alguém que precisava chorar com elas. E Jesus chorou. E mostra ali a emoção, né, de Jesus. E todos, olha, ficaram impactados e com aquela demonstração, com aquele choro de Jesus, com a demonstração de que realmente ele amava a Lázaro, né? Mas eu tenho por certo que não era somente a Lázaro que ele amava, né? Ele amava Marta e Maria. Tanto é que ele chorou com elas. Lázaro estava para receber a ressurreição ali, né? Ser ressuscitado. Mas elas estavam ali vivendo, né? E quando elas se prostraram aos pés dele, ele se sensibilizou com a dor delas, né? Então Jesus ali, como homem, ele chorou com elas. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer com o nosso irmão, com aquele que sofre, com aquele que perdeu alguém, com aquele que está sem chão, né? Nós precisamos ser uma parte daquele chão que está sendo composto ali naquele momento, né? Porque o Senhor é que realmente é o alicerce, mas a gente é o meio para que a gente ofereça socorro e segure na mão da pessoa e a gente abrace, e a gente demonstre que realmente a dor dele é a nossa dor, certo? Então a gente fica por aqui, que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a cada um de vocês e a todos nós, de maneira que nós estejamos aprendendo dia após dia, que uma das bênçãos da comunhão dos santos é
esse compartilhar das alegrias e das tristezas. Alegrias em momentos felizes, alegrias em que a gente vai ali no grupo da igreja e fala parabéns, Deus te abençoe pelo aniversário, é uma alegria. Mas no momento em que a gente vai ali e vai ao encontro do irmão e o abraça e fala assim, olha, eu não sei o que Deus quer com tudo isso, mas Ele é soberano, Ele tem o melhor para nós e nós vamos aprender com isso juntos. E chora com o irmão ali e se solidariza com a dor dele, tá bom? Vamos aprender com isso. Vamos orar e terminar a nossa aula e que Deus nos abençoe para estarmos mais à noite também aprendendo mais da sua palavra e rendendo glórias e honra ao nome do Senhor. Amém? Depois da oração, aí todo mundo abre as câmeras aí, vamos tirar uma selfie, ok? Para a gente registrar mais um momento da nossa união, da nossa aula aqui, tá bom? Vamos orar então. Querido Deus, nós te louvamos pelo estudo da tua palavra nesta manhã. E sabemos, Pai, que muitas vezes não está em nós o sentir ou entender a dor do nosso irmão. E muitas vezes nós estamos com o coração duro, Pai. Nós não nos sensibilizamos com aquele que sofre, aquele que passa por dificuldade, aquele que está no meio da tormenta. Às vezes a gente faz como aquele judeu que passou de largo, Senhor, quando viu aquela pessoa caída no caminho e somente o samaritano foi lá e socorreu aquela pessoa. E às vezes a gente faz isso, ó Deus. A gente não se sensibiliza com a dor das pessoas, com a dificuldade que elas estão passando. Que o Senhor nos conceda, Pai, amoleça o nosso coração. Que o Senhor transforme o nosso ser, de maneira, Senhor, que os nossos dias aqui, eles sejam marcados por ações de nossa parte que vão de encontro ao socorro daqueles que precisam de nós. E que estejamos de mão estendida para oferecer auxílio, e auxílio específico, Senhor. Não auxílio generalizado, algo que não se pode identificar, mas aquilo que realmente as pessoas estão necessitando, que possamos ter também, Senhor, a maturidade e o discernimento que vem de Ti para enxergarmos essas coisas e entendermos que o Senhor tem nos colocado em posições em que somos as pessoas que irão ser usadas por Ti, ó Deus, para realizar coisas que muitas vezes nós nem imaginamos. Um socorro, uma exortação, um auxílio, e assim, Senhor, a nossa vida vai caminhando na Tua direção e junto com os nossos irmãos, Senhor, até chegarmos ao dia em que nos encontraremos contigo. Dá, Senhor, este discernimento, esta disposição a todos nós e fortalece os jovens, Senhor. Fortalece também os adolescentes, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir as câmeras aí. Ô, Rafa, tira a seleção aí da minha câmera, por favor. Aí, vamos lá. Visualizar. Vamos abrir os microfones aí, moçada. Vamos lá, meu. Porque não é só imagem, não, meu. A foto sai som também. Essa é nova.
tecnologia tá alta Bom aí. dia pra todo mundo aí. Não, você sabe que eu não sei se o Android faz, mas o iPhone ele grava quando você vai bater foto, ele grava um pedacinho de várias fotos com som, cara. Olha, É, isso é coisa antiga já da Apple. Mas é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou tirar uma selfie aqui. Ó, 3, 2, 1. Ô, louco, carro passando aqui no fundo. pegou o carro passando. É, Vou tirar outra. Vou tirar outra. Que o rapaz aqui. Aí. Vou tirar outra aí. Olha lá, já saiu de lá da cena. Senão vai sair para internet ver isso aí, viu? Vamos lá. 3, 2, 1. Aê! Gente, valeu pela presença de vocês. Deus abençoe a cada um. E à noite, todo mundo preparado aí para mais um dia de aprendizado e de louvor, tá bom? Deus bom dia pra abençoe. todo mundo aí. Até Valeu. mais. Pessoal, Até boa noite. mais. Tchau, tchau.